Bom dia, meus irmãos. É um prazer estar junto com os irmãos agora de manhã para reiniciar essa fase do Minutos com Deus. Dessa vez a gente gostaria de que as pessoas compartilhassem suas experiências. Eu queria contar a minha experiência com Cristo. Por que eu sou cristão? Isso é uma coisa interessante para a gente compartilhar, até para trocar experiências de vida, né? E eu vejo que minha experiência de conversão não foi marcante num momento assim que apareceu alguma coisa sobrenatural ou que tivesse algum fenômeno ou uma coisa muito grandiosa. A minha experiência com Cristo foi uma experiência que o John Stott, esse cristão, escritor muito importante, falou que também aconteceu na experiência dele, que é o serviço do cão de caça de Deus. Eu acho engraçado que John Stott fala que na vida dele, como crente, como começou a vida dele, ele fala que Jesus perseguiu a ele até ele aceitá-lo integralmente, como se fosse um cão de caça. E existe realmente um cão de caça chamado Collie, é um cão de caça que trabalha para os pastores de ovelhas, que ele realmente faz esse trabalho de caçar as ovelhas perdidas, é um cão que serve para isso. E com Deus, eu acho que comigo, a experiência com Deus também foi assim, eu percebo que Deus não desiste de mim, apesar de eu ter, das minhas infidelidades, das minhas falhas, meus desânimos. Eu fui criado num lar cristão, minha família foi uma família que sempre me educou nos princípios cristãos. Já é a primeira ação de Deus em me atrair para Ele. Graças a Deus por isso, que eu tive uma família que me mostrou um caminho. E uma outra coisa que eu acho que foi uma obra dessa perseguição de Jesus por mim, pelo amor que Ele tinha de me atrair a Ele, foi um problema que eu tive desde a infância, que era enxaqueca. Eu tinha uma enxaqueca muito forte. Até todo o período que eu fiquei solteiro. Depois que eu casei, parou a enxaqueca. Não sei se é exatamente porquê, mas eu tinha uma enxaqueca muito forte. Eu ficava para morrer. Eu tinha que ficar isolado, ficar quietinho no quarto escuro, sem sentir cheiro, nenhum barulho. E eu vomitava muito. E toda vez que eu tive essas enxaquecas muito violentas, eu achava que ia morrer. Eu não achava que fosse viver muito, porque eu tinha a experiência da proximidade da morte nitidamente quando eu tinha esses acessos de enxaqueca. Isso também foi uma coisa que me levou a pensar sobre o que é a nossa vida. Uma outra coisa que aconteceu na minha vida foi as experiências na igreja, Eu participava das classes, escola dominical, tive professores e também pessoas que nos ajudavam a compreender a palavra. Eu sempre fui muito interessado em ouvir mensagens, eu sempre gostei de ouvir sermões, e muitos sermões me tocavam, era um outro chamado, de Deus para mim. E aí, com 18 anos, foi exatamente no dia 21 de novembro de 1971, eu tinha 18 anos, eu fiz minha pública profissão de fé. Como todo mundo espera, Minha família esperava, toda a igreja esperava. Eu fiz essa profissão de fé meio que no embalo, como se diz assim. E aí foi até no pastorado do reverendo Jair Alvarenga, foi aqui na igreja de Maria da Graça que eu fiz a minha pública profissão de fé. Mas isso não significou que eu estava daí para frente firme, pelo contrário.
Logo no ano seguinte, em 1972, eu passei para o UFRJ, fui fazer faculdade, e na UFRJ, na faculdade, tem muitas tentações, muitas coisas que nos levam a pensar, e a duvidar, e a refletir, e a questionar. Então eu nessa época, deixei de frequentar a igreja, ia raramente para uma festa, um convite ou outro, faltava muito. Eu fiquei afastado mesmo da igreja. Mas Deus não desistiu de mim. Ele, como um cão de caça de Deus, Jesus veio atrás de mim. Em 1974 eu passei para o Banco do Brasil. Fiz concurso do Banco do Brasil, passei. E lá no Banco do Brasil eu tive uma experiência de um amigo, muito amigo, que foi uma pessoa também muito importante no desenvolvimento da minha salvação. Foi o pastor Marcelo Cavalcante, Tenório Cavalcante, pastor da Igreja Batista, que trabalhava no mesmo setor, a gente compartilhava, eu conversava muito com ele. Ele fez um curso comigo chamado, fez um discipulado mesmo, né? Ele fez um curso Conflitos da Vida. Era um curso que havia na época, muito bom, com dois volumes, são 2 livros, com 2 volumes, também havia as fitas, a gente fazia o curso algumas vezes junto, outras vezes cada um na sua casa. Ele foi muito importante também para mim. E como a gente vê, as pessoas são tão importantes, né, nessa relação de desenvolvimento da salvação, de crescimento, de levar as pessoas ao amadurecimento, como isso é importante, né? E em 1978, mais ou menos, embora eu tivesse essa amizade do Marcelo, eu ainda estava meio frio na igreja, não estava indo, quase não ia. Aí veio uma comissão da mocidade, me lembro que na época o presidente da mocidade era o Floriano Santana, que era um seminarista. Aí ele falou comigo, Ronaldo, vamos na igreja, você tem que voltar, você tem que voltar. Aí eu resolvi voltar e mais vezes, frequentar, aí fiquei frequentando com mais intensidade. Aí o que fizeram? Me deram um cargo de superintendente da escola dominical, e eu assim, eu estava ainda bem problemático, né? Não estava firme. Aí quando eu comecei a ser superintendente, me deu uma crise de identidade, me deu uma crise de você sentir que você estava sendo hipócrita, você falando uma coisa que você não estava sentindo, me sentindo falso, né? Eu não estava bem naquele período. Aí eu me lembro que levei com dificuldade o início daquele período, né, como superintendente. Um amigo também crente, chamado João de Deco, da Igreja Metodista do Meia, me convidou para fazer um curso cristão para líderes, para amadurecimento. Eu, como estava vivendo essa questão da liderança, né, que naquela época, ser superintendente da escola dominical, você quase que co-pastor, né, porque tinha uma influência, uma atuação muito grande na igreja. E aí eu resolvi entrar nesse curso Cresça, da CEPAL. A CEPAL é um organismo cristão interdenominacional que, na época, tinha vários ministérios. Um desses ministérios é o curso Cresça e também o Ministério dos Vencedores por Cristo, que era mais com os jovens. Então eu fiz esse curso Cresça, e esse curso Cresça, por influência desse irmão da Igreja Metodista do Meia, foi muito importante para mim. Esse foi um marco assim, importantíssimo, que eu passei a perceber que a palavra falava para mim pessoalmente. Dali para frente eu entendi que aquilo que Jesus falava, todo o chamamento, era para mim, não algo de família, porque até então era como se fosse assim, atendendo às expectativas dos meus familiares, da igreja, era uma coisa meio que levada. A partir dali, daquela experiência no curso Cresça, eu realmente senti a experiência pessoal de ter Jesus, de ler que a palavra falava a mim, que aquilo que estava sendo colocado era para mim. Então isso, e o versículo assim que me chamou a atenção e que me marcou, é aquele que está em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a palavra da vida. Ou melhor, e dar-te-ei a coroa da vida, desculpa.
Então é isso, irmãos. Tá? Até a próxima, que Deus abençoe a todos.